Sempre que a gente fala sobre o interior da Bahia, muita gente imagina aquele cenário de sossego, ruas tranquilas e uma vida mais simples, mas existe um detalhe curioso que quase ninguém comenta. As cidades que ficam bem na linha da divisa entre a Bahia e Pernambuco. É ali, no extremo norte e noroeste do estado, que municípios como Juazeiro, Curaçá, Abaré, Xorroxó, Macururé, Rodelas, Glória e Paulo Afonso convivem diretamente com cidades pernambucanas como Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Petrolândia e Floresta. São lugares onde o baiano e o pernambucano se encontram todos os dias, misturando sotaque, cultura, costumes, festas e até o jeito de viver. Nessas cidades de fronteira, a divisa entre os estados muitas vezes é só uma placa na estrada ou o leito do Rio São Francisco. Em Juazeiro e Petrolina, por exemplo, a Ponte Presidente Dutra é mais do que uma ligação física. Ela simboliza uma rotina compartilhada, com gente indo trabalhar, estudar, fazer compras e buscar atendimento de saúde de um lado para o outro. Já em cidades como Abaré, Xorroxó, Macururé e Rodelas, a relação com Pernambuco aparece no comércio, nas feiras, nas festas e até nos laços familiares que atravessam a fronteira há gerações. Pensando nisso, eu resolvi começar uma nova série de vídeos para mostrar essas cidades baianas que fazem divisa com Pernambuco e que, muitas vezes, passam despercebidas no mapa, mas carregam histórias riquíssimas. São municípios menores, é verdade, mas que conseguem oferecer aquilo que muita gente procura hoje: tranquilidade, custo de vida mais baixo e uma vida menos acelerada do que nas grandes capitais. Ao mesmo tempo, elas enfrentam desafios típicos de regiões de divisa, como a dependência de serviços em cidades vizinhas, principalmente nas áreas de saúde, educação e emprego. Hoje eu vou te levar para conhecer melhor cidades como Juazeiro, Paulo Afonso, Curaçá, Abaré, Xorroxó, Macururé, Rodelas e Glória, todas na Bahia, mas com o dia a dia profundamente conectado a Pernambuco. Antes da gente seguir viagem, já confere aí se você está inscrito no canal, e, se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente. Ao longo desse vídeo, você vai entender como é viver nessas cidades de fronteira, o que mudou ao longo dos anos, quais são as oportunidades e as dificuldades, e por que, mesmo com poucos habitantes em alguns casos, elas continuam sendo tão importantes para a história, para a economia e para a identidade cultural da Bahia e de Pernambuco. E agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma dessas cidades ou conhece alguém que mora em uma delas? Comenta aqui embaixo, porque essas histórias de divisa sempre rendem boas conversas. Vamos começar pelo coração dessa fronteira, que é Juazeiro, no norte da Bahia. Juazeiro tem hoje algo em torno de 220 mil habitantes e fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador. Já Recife está a pouco mais de 700 quilômetros. Juazeiro nasceu oficialmente em 1878, mas sua história começa bem antes, às margens do Rio São Francisco. A cidade cresceu olhando para o rio e para Petrolina, do outro lado da ponte. A economia gira forte em torno da fruticultura irrigada, do comércio, do setor de serviço e do funcionalismo público. Uva e manga daqui vão para o mundo inteiro. A segurança é de cidade média. Tem problemas, claro, mas nada muito fora da realidade urbana brasileira. Quando alguém fica doente, Juazeiro resolve muita coisa ali mesmo, com hospitais regionais, mas casos mais complexos seguem para Salvador ou Recife. As festas são um espetáculo à parte. São João Forte, carnaval animado, festas ribeirinhas e eventos culturais ligados ao velho Chico. Um morador costuma brincar dizendo: aqui a gente é baiano de documento, mas irmão de Pernambuco de coração. E faz sentido. E quando a gente fala de Juazeiro, não dá para olhar só para o presente sem entender o quanto essa cidade já mudou ao longo do tempo. Oficialmente emancipada em 15 de julho de 1878, Juazeiro nasceu pequena, como um porto estratégico às margens do Rio São Francisco, num tempo em que o rio era estrada, mercado, meio de vida e até relógio da cidade. Tudo girava em torno da água. O comércio cresceu primeiro por causa das embarcações, depois com as feiras livres e mais tarde, com a chegada da energia elétrica e das rodovias, que mudaram completamente a dinâmica urbana. Um marco importante que muitos moradores mais antigos ainda lembram com orgulho foi a construção da Ponte Presidente Dutra,
inaugurada em 1954, ligando definitivamente Juazeiro à Petrolina. Antes disso, a travessia era feita de barco. Tem morador que conta que atravessava o rio todo dia para trabalhar e voltava no fim da tarde, dependendo do nível da água e do humor do São Francisco. A ponte não só encurtou distâncias, como transformou Juazeiro num polo regional ainda mais forte, integrando economias, famílias e culturas. Outro divisor de águas veio nas décadas de 1970 e 1980, com os grandes projetos de irrigação do Vale do São Francisco. Foi aí que Juazeiro deixou de ser apenas uma cidade ribeirinha e virou referência mundial na fruticultura irrigada. Surgiram projetos como Mandacaru, Maniçoba, Curaçá e tantos outros. Um agricultor da região costuma dizer: aqui o sertão aprendeu a produzir o ano inteiro. E não é exagero. Foi nesse período que a uva sem semente, a manga e outras frutas começaram a ganhar o mundo, gerando emprego, renda e atraindo gente de todo canto do Brasil. Com o crescimento econômico, vieram também mudanças urbanas importantes. Hospitais regionais foram ampliados, universidades chegaram, como a Univaz, além de institutos federais e escolas técnicas. Isso mudou o perfil da cidade. Juazeiro deixou de ser só lugar de passagem e passou a reter jovens, estudantes e profissionais qualificados. Muitos moradores mais antigos comentam como antes era comum ver os filhos indo embora para Salvador ou Recife, enquanto hoje muitos ficam, estudam e constroem carreira ali mesmo. Na saúde, o avanço também é visível. Se antes quase tudo precisava ser resolvido fora, hoje a cidade consegue atender grande parte da demanda regional, com hospitais públicos e privados, UPAs e clínicas especializadas. Claro, casos mais complexos ainda seguem para capitais como Salvador e Recife, mas a dependência diminuiu bastante ao longo dos anos, o que trouxe mais tranquilidade para quem vive na região. A cidade também mudou na forma de se relacionar com o próprio rio. Houve um tempo em que o São Francisco era visto apenas como recurso. Hoje, cada vez mais, ele é tratado como patrimônio cultural, ambiental e turístico. Projetos de revitalização, eventos culturais ribeirinhos e o fortalecimento do turismo mostram uma nova fase. Um morador costuma dizer: antes a gente vivia do rio, agora a gente vive com o rio. Essa frase resume bem essa transformação. E quando o assunto é futuro, Juazeiro olha para frente com expectativa. A aposta está na diversificação da economia, no fortalecimento do turismo do Vale do São Francisco, no enoturismo, nas experiências ligadas ao rio, à gastronomia e à cultura local. Há também investimentos em energia renovável, logística e integração regional, aproveitando essa posição estratégica de cidade-fronteira, que conversa ao mesmo tempo com a Bahia, Pernambuco e todo o Nordeste. Saindo de Juazeiro e descendo o mapa, a gente chega em Curaçá, que tem cerca de 35 mil habitantes e fica a aproximadamente 600 quilômetros de Salvador. É uma cidade mais rural, marcada pela criação de caprinos, agricultura de subsistência e forte identidade cultural. Curaçá ficou conhecida nacionalmente por causa do bode, que virou o símbolo local. A segurança é tranquila, daquele tipo que todo mundo se conhece. Na saúde, casos simples são resolvidos na cidade, mas situações mais sérias seguem para Juazeiro. As festas religiosas e o São João são os grandes eventos do ano. Um senhor mais antigo costuma dizer que Curaçá mudou pouco no ritmo, mas mudou muito no acesso à água e à energia, o que já transformou a vida do povo. Seguindo pela margem do São Francisco, a gente chega em Abaré, com pouco mais de 20 mil habitantes, localizada a cerca de 700 quilômetros de Salvador. Abaré vive muito da agricultura, da pesca, de programas sociais e do setor público. A cidade nasceu oficialmente em 1962, e desde então, carrega uma história ligada ao rio. A segurança é calma, mas a falta de oportunidades ainda pesa. Quando alguém adoece, geralmente precisa ir para Paulo Afonso ou Juazeiro. As festas religiosas e eventos ligados ao calendário católico são os mais tradicionais. Muitos moradores dizem que o que mais mudou foi o acesso à escola e à energia, mas o futuro ainda depende de investimentos que tragam emprego. Logo ali está Xorroxó, pequena, com cerca de 11 mil habitantes, também no norte baiano.
Xorroxó fica a aproximadamente 720 quilômetros de Salvador. É uma cidade marcada pelo sertão, pela resistência à seca e pela vida simples. A renda vem da agricultura familiar, da pecuária e do setor público. A segurança é bastante tranquila. Na saúde, o básico funciona, mas casos mais graves seguem para Paulo Afonso. O São João é o grande orgulho local. Um morador costuma dizer: aqui não tem muito, mas o pouco é de verdade. Pertinho dali, quase escondida no mapa, está Macururé, uma das menores cidades da Bahia, com cerca de 7.000 habitantes. Fica a aproximadamente 740 quilômetros de Salvador. A economia gira em torno da agropecuária e de aposentadorias. A segurança é altíssima no quesito tranquilidade. Quando alguém precisa de hospital mais estruturado, segue para Paulo Afonso. As festas religiosas são simples, mas cheias de fé. A cidade mudou pouco ao longo dos anos, mas quem mora ali valoriza exatamente isso: a calma. Mais adiante chegamos a Rodelas, com cerca de 9.000 habitantes, localizada a quase 780 quilômetros de Salvador. Rodelas tem uma história profunda com o Rio São Francisco e com os povos indígenas da região. A economia vem da pesca, da agricultura, do setor público e de benefícios sociais. A segurança é tranquila, mas o isolamento ainda é um desafio. Na saúde, muitos atendimentos dependem de Paulo Afonso. As festas culturais misturam tradição indígena, religiosidade e São João. Um morador diz que a maior mudança foi o acesso à energia e à água, mas o sonho é ver mais oportunidades para os jovens. Chegando à Glória, a cerca de 300 quilômetros de Salvador e com aproximadamente 15.000 habitantes, a realidade já muda um pouco. A cidade tem forte ligação com o Lago de Itaparica e com a Chesf. A economia gira em torno da energia, do comércio, da pesca e do setor público. A segurança é considerada boa. A saúde atende bem o básico, com o apoio de Paulo Afonso para casos mais graves. As festas religiosas e eventos ligados ao lago movimentam a cidade. Muitos moradores acreditam que o turismo pode ser o futuro. E aí, chegamos a Paulo Afonso, que é praticamente a capital dessa região de divisa. São cerca de 120.000 habitantes, a quase 450 quilômetros de Salvador e a pouco mais de 300 de Recife. Paulo Afonso nasceu oficialmente em 1958, impulsionada pela Chesf e pelas hidrelétricas. A economia gira em torno da energia, do comércio, da educação e dos serviços. A cidade tem universidades, hospitais, aeroporto e uma estrutura que atende toda a região. A segurança é razoável para o porte da cidade. As festas são intensas. São João, eventos culturais, festas religiosas e atividades ligadas ao Rio São Francisco. Um morador costuma dizer: Paulo Afonso é sertão, mas com alma de cidade grande. Essas cidades fazem parte do norte baiano e do sertão do São Francisco, uma região marcada pela resistência, pela convivência com o semiárido e pela criatividade do povo. O PIB é baixo em muitas delas, o desemprego ainda é alto, principalmente entre os jovens, e a principal fonte de renda continua sendo o setor público, a agricultura e benefícios sociais. Mas, ao mesmo tempo, são lugares onde a violência é menor, o custo de vida é mais baixo, e a vida acontece num ritmo que muita gente das capitais já esqueceu. No meio desse caminho, deixa eu te pedir aquele favor clássico. Se você está curtindo essa viagem pelas cidades de divisa, deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E comenta aí: você moraria numa cidade assim, ou prefere o agito da capital? Para quem pensa em visitar, a dica é simples: venha com calma. Essas cidades não são depressa. Aproveite o São João, converse com os moradores, experimente a comida simples, caminhe às margens do rio e entenda que aqui o tempo passa diferente. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente sair, mas também faz muita gente ficar. No fim das contas, viver na divisa entre Bahia e Pernambuco é viver num lugar onde a fronteira não separa, ela mistura. Mistura sotaque, comida, música, histórias e sonhos. E agora me diz, qual dessas cidades mais te surpreendeu?